reverendo Isaac, que já é de casa, né? Esteve conosco no domingo retrasado, e ao reverendo Luiz Sabanai, que esteve conosco no domingo passado, já conversei com ele, e muito bom poder contar, né, com a presença desses irmãos aqui na nossa igreja, nesses domingos em que estivemos ausentes, e trouxeram aqui, compartilharam a palavra de Deus com os irmãos e as irmãs. Mateus 13 é um texto, o texto da nossa reflexão hoje, de 31 a 33 e 44 a 52. Outro registro que eu queria fazer, ainda no espírito dos motivos de louvor a Deus, novo conselho coordenador da IPU, que foi eleito domingo passado, né? Mais uma vez com a presença da presbítera Cristiane, dessa vez presidido por pastor de São Paulo, Francisco Leite, um acadêmico, um professor de teologia, pessoa extremamente capacitada, muito ligada ao ensino teológico, e como vice o reverendo Cláudio Rebouças, outro pastor também. Dois pastores de uma nova geração de pastores da IPU, né? Aqueles fundadores, aqueles mais antigos, aqueles, digamos, nossos patriarcas vão saindo de cena na ordem natural, né, das coisas, e vão entrando então sucessores que levam as mesmas bandeiras, os mesmos compromissos de missão da Igreja Presbiteriana Unida. Graças a Deus por isso. E outro motivo também de alegria, amanhã, dia 31 de julho, é o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente. É uma data muito comemorada, uma data muito importante para aquela denominação irmã. Eu digo que é a nossa irmã mais velha, né, a IPI. Então, deixo o nosso abraço também aos irmãos e às irmãs da Igreja Presbiteriana Independente nesse 31 de julho, 120 anos de criação da igreja, né? Estão comemorando muito esse ano. Bom, vamos então à meditação da Palavra de Deus. É muito interessante o esforço que Jesus fez e continua fazendo, né, por meio de nós, pregadores da palavra, para tentar traduzir numa linguagem humana, numa linguagem da vida diária das pessoas, verdades de uma outra ordem, de uma outra transcendência, de uma outra natureza. E uma delas é Reino de Deus. O que será o Reino de Deus, né? O que é o Reino de Deus? Historicamente, a igreja chegou a acreditar que Reino de Deus era um reino mesmo, um rei com exército, com território, com hino, com bandeira, com todos as características de soberania de uma nação terrestre, digamos assim, né? Então, o Reino de Deus era alguma coisa assim. E quando o Império Romano, então, reconheceu o cristianismo como religião oficial, né? Então as fronteiras do Império Romano acabaram sendo, então, consideradas as fronteiras do Reino de Deus, não é? E lá no Oriente, o Império Romano do Oriente também estendeu as suas fronteiras lá e achava que lá a igreja baseada lá em Constantinopla era também a igreja que era a capital do Reino de Deus, era a maior igreja do mundo. Hoje em dia é uma mesquita, né? Igreja de Santa Sofia. Depois vieram os bárbaros, né? Acabaram com o Império Romano do Ocidente, vieram os otomanos, acabaram com o Império Romano do Oriente, não é? E
com o desenrolar da história, no centro da Europa se construiu, então, o Santo Império Romano Germânico. Ele se chamava esse Santo Império, porque era uma forma de delimitar ali o reino de Deus, né? São os chamados projetos de cristandade. De vez em quando eles entram na moda, né? Outros países assumiram, de repente, esse papel. Os próprios Estados Unidos da América, né, com o seu destino no manifesto, assumiram para si essa tarefa de ser os, digamos assim, os representantes do reino de Deus no mundo. A religião civil americana, ela tem esse traço, não é? De cristão, não é? A civilização ocidental cristã, e vai por aí afora. Jesus fala do reino de Deus muitas vezes no seu evangelho, é um conceito extremamente presente. Mas ele não fala praticamente em momento nenhum desse conceito de reino, esse conceito de território, né, esse conceito geográfico, político, civil. Não é essa a figura que Jesus utiliza quando vai falar de reino de Deus. Ele recorre muito mais vezes a coisas pequenas, prosaicas do dia a dia, a processos que acontecem na natureza ou na vida das pessoas. Ele prefere recorrer a essas imagens para explicar o que é reino de Deus, para conceituar, para dar uma ideia ao menos aproximada, porque a gente só vai ter a imagem correta, assim, perfeita do que é reino de Deus quando o reino de Deus se implantar, então, definitivamente na história. Nós cremos nisso enquanto cristãos, não é? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos, então, pesquisando, nós vamos descobrindo, nós vamos abrindo o nosso coração e a nossa mente e o nosso corpo mesmo para receber, para compreender na nossa vida o que é reino de Deus. Então, aqui em Mateus 13, no versículo 31, ele menciona uma coisa muito do dia a dia, não é? Dos plantadores, dos lavradores, trabalhadores do campo lá da Palestina. O grão de mostarda, né? Aquela semente pequenininha que é usada, inclusive, como condimento, não é? E esse tipo de grão de mostarda que ele usa ali, comum na Palestina, é uma semente que, quando cai no chão, ela vai brotando, ela vai germinando, ela vai crescendo e ela se torna uma árvore maior do que uma pessoa. Não é uma árvore assim, do tamanho de uma mangueira, por exemplo. Não é assim. Mas uma árvore grande o suficiente para alguns passarinhos fazerem ninho. Não é? A gente de vez em quando encontra ninho aqui, né, no terreno da nossa igreja, em flamboyãs, em plantas baixinhas, não é? A gente encontra ninhos, aquelas orquídeas bambu, quando elas crescem muito, eu já vi ninhos assim, pequenininhos assim, no meio daquelas plantas, não é? Então, né, um pé de limão, por exemplo, que também não é uma coisa tão grande, a gente vê lá no alto ninhos nessas árvores. Então, Jesus fala aqui de uma planta que cresce tanto que a qual, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos.
mesmo que não seja uma coisa gigantesca. Então a gente vê aqui uma imagem de reino de Deus, não como uma coisa global, algo assim, né? De proporções planetárias. A gente vê o reino de Deus como uma pequena árvore, como uma planta que faz parte de uma horta, um jardim, alguma coisa assim. E ali existe algo que se parece com o reino de Deus. Muitas vezes a gente quer que o reino de Deus seja essa coisa poderosa, não é? Essa coisa global, essa coisa assim, para disputar com os grandes impérios do mundo. E não é esse o modelo que Jesus apresenta aqui. Às vezes o reino de Deus está em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenas atitudes, de alcance um pouco limitado. Esta igreja aqui pode ser reino de Deus? Pode e deve, porque eu acredito que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos reunimos. Para proclamar o reino de Deus e para trazer para as pessoas um gostinho de reino de Deus na vida das pessoas, né? E aí o fato de a parábola ser de um grão de mostarda não deixa de ser um apelo, né, ao sabor, um apelo a essa coisa assim que a própria mostarda não precisa também ser muita numa comida, num sanduíche, né? Porque se você encher um sanduíche de mostarda, você não vai ter, às vezes, não vai sentir gosto de mais nada. E não é esse o papel da mostarda. É participar ali do conjunto do sanduíche. Então, reino de Deus é isso, é esse sabor que a vida adquire com a presença de Jesus Cristo. É o sabor da mostarda, né? Ele é picante, ele não pode ser ignorado. Não tem como você ignorar a mostarda no meio de um alimento. Você sabe que ela está ali. Mesmo que não seja a maioria, mesmo que não esteja cobrindo aquilo tudo. O reino de Deus é esse grão de mostarda também. E nós temos então uma outra imagem do trecho que vai de 44 a 52, no final do capítulo, né? Várias imagens, para falar a verdade. Jesus fala de um tesouro escondido. Um tesouro escondido, que é encontrado por acaso. Ele é achado por acaso. Um peão estava lá trabalhando, não é? Cavando lá o chão, preparando para o plantio, fazendo algum serviço lá na roça, e de repente a picareta dele encontra alguma coisa assim mais pesada, né? Mais dura, E quando ele começa então a cavar em volta daquele achado, ele vê ali o famoso baú, né? Que alguém deve ter guardado em um tempo de guerra. Isso acontecia mesmo, não é? As pessoas, em tempos de convulsão, de guerra e tudo, elas enterravam na terra lá as suas economias, né, para que quando aquele período passasse, então voltasse lá, retornasse e reassumisse, né, os seus bens. Só que, às vezes, durante uma guerra, durante uma calamidade, a pessoa não voltava e o tesouro ficava ali. Não é? Então, esse é o sentido, né, do reino de Deus, como alguma coisa muito valiosa que alguém encontrou por acaso.
o reino de Deus às vezes aparece por acaso na nossa vida, de forma inesperada. Ele não tem uma maneira, não existe uma fórmula para você encontrar o reino de Deus. Mas ele aparece na sua vida. Ele aparece na sua vida. Não é? É exatamente o contrário da outra parábola. A outra parábola é a parábola da pérola. O reino de Deus é semelhante a um negociante que procura boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Aqui nós temos uma pessoa acostumada a lidar com coisas preciosas. A pérola era uma das coisas mais preciosas da antiguidade, porque, né, o processo de obter as pérolas era uma coisa arriscada, era uma coisa que muitas pessoas morriam nessa atividade, não é? Em busca daquela ostra que tivesse aquela pérola mais valiosa. E o que nós temos aqui? Um homem que negocia pérolas preciosas, mas aí ele encontra uma que supera todas as outras, em brilho, em tamanho, em beleza, em tudo. E aí ele descobre, essa daqui vale todas as que eu tenho. Todas as que eu tenho. E ele faz uma troca. Ele diz, olha, eu tenho isso aqui. Eu vim trazer porque eu quero essa pérola. Então ele faz essa troca e fica só com aquela pérola, porque ela é mais valiosa. Da mesma forma que o agricultor que estava lá no campo e viu aquele tesouro, ele chega para o dono do lote, lá do sítio, e faz uma oferta de compra. Ele chega lá para o dono do sítio e diz, olha, seu sítio aqui ele é muito bom, viu? Isso é mesmo. Não, olha, ele é maravilhoso, viu? Se você quiser, eu posso comprar ele. Mas quanto você me dá? Olha, eu tenho tanto aqui e tal, faço o Pix daqui a pouco. Disse, então tá bom, pode levar. Vende o sítio para ele de porteira fechada, sem saber que ali, dentro daquele sítio, tinha um tesouro. Não é? Então, aquele homem se sacrifica suas economias para comprar aquela terra, mas sabendo que ali existia algo muito mais valioso. É a mesma coisa o negociante de pérolas. Quando a gente encontra o reino de Deus, então a gente encontra algo que é mais valioso do que os nossos princípios, do que as nossas convicções, do que as nossas tradições, do que a nossa, né, tudo aquelas coisas que a gente preza muito, tudo. Quando a gente está diante do reino de Deus, a gente se vê diante de algo que é superior. Que é superior. Então, nada daquilo que justifica os nossos preconceitos, os nossos ódios, as nossas antipatias, enfim, né? Tudo aquilo que nós temos aprendido a preservar, assim, como herança, muitas vezes perde o sentido, porque nós estamos diante de quê? Estamos diante do reino de Deus. Um reino que não é o reino do preconceito, que não é o reino da desigualdade, que não é o reino, enfim, de tudo aquilo que o mundo justifica. Que é o reino da liberdade, que é o reino da paz, que é o reino da alegria. Não é? E Jesus prossegue, então, no seu esforço de explicar para as pessoas o que é reino de Deus. Deixa eu ver uma outra coisa aqui para as pessoas entenderem. Então, ele fala aqui da parábola de uma rede. Aqui ele já não fala para o negociante da cidade, nem para o agricultor da roça. Ele fala para outro tipo de pessoa com quem ele convivia bastante,
que era um pescador. Vários dos seus discípulos eram pescadores, não é? Então, Jesus fala, né, na linguagem do pescador, uma rede lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, então os pescadores fazem um arrastão daquela rede para a praia e escolhem os melhores, né, e os peixes que não servem, eles colocam fora. O reino de Deus chama todo tipo de pessoas. Ele não seleciona, como da mesma forma que a rede também não seleciona. Agora, algumas pessoas permanecem no reino de Deus e outras não. E outras é normal. O reino de Deus não é uma coisa tão simples às vezes, né? O reino de Deus, ele questiona as pessoas. Algumas pessoas não se sentem muito à vontade dentro dele. Então acabam saindo fora da rede. São, segundo Jesus fala aqui mesmo, né? Aqueles que não servem ali na rede, então são jogados fora. Não é? E ele diz, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Muita gente que fala em nome do reino de Deus, né, usa esse conceito, se aproveita desse conceito, da sua posição e pratica coisas absolutamente indignas. Não é? Quantas vezes a gente é obrigado a ler nos jornais, no noticiário, né? Nos jornais, força de expressão, né? Na internet, né? Na mídia, né? Notícias de pessoas que usam títulos, né? São pessoas até de uma certa posição, pastores, apóstolos, bispos, etc., cuja vida de trás das câmeras, digamos assim, não é recomendável. Né? Quantos escândalos a gente vê? Então, são aqueles peixes que vão sair fora da rede. Não é? Não dá para ficar. Estão ali em nome do reino de Deus, mas não pertencem efetivamente ao reino de Deus, infelizmente. Não é? Apenas o que Jesus lembra aqui é o seguinte, é que essa grande separação, essa grande seleção, ela vai ser feita no futuro, ela vai ser feita na consumação do século. Não é? Mas ela já acontece, né, na nossa vida e ela é necessária, não é? Porque o reino de Deus tem espaço para todos, né? É necessário que o reino de Deus esteja dentro da gente. E reino de Deus significa o quê? Governo de Deus na nossa vida. Quando a gente diz Jesus Cristo é o Senhor, esse é o verdadeiro lema do reino de Deus. Se Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, aí a gente pode ter pelo menos uma segurança, uma certeza que a gente está no caminho certo. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Não uma estrutura, não um país, não um império, não um domínio, não uma tradição, mas algo que está presente dentro de nós, presente no nosso dia a dia e que se manifesta, não é, na nossa vida. E nós sabemos reconhecer isso e nós damos a ele um valor acima de qualquer outra coisa que nós possamos ter, que nós possamos pensar. É essa a lição do Evangelho de Jesus Cristo a respeito do reino de Deus que eu gostaria
de compartilhar com vocês nesta noite. Amém? Vou pedir ao nosso irmão Lucas que faça a leitura desse texto do ofertório. Isto, filho.